Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Gênesis capítulo 43, 44 e 45. No áudio da leitura passada, nós vimos em Gênesis 41 a 42 a ascensão de José ao poder no Egito e o início da reconciliação com seus irmãos. Após interpretar os sonhos de Faraó sobre 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome, José é elevado a governador, responsável por administrar os recursos do Egito durante a crise. Quando a fome atinge Canaã, Jacó envia seus filhos ao Egito para buscar alimento. Sem reconhecer a José, os irmãos enfrentam testes que começam a expor sua culpa pelo passado. Em Gênesis 43 a 45, nós vemos que a história nos conduz a momentos intensos de transformação, reconciliação e redenção. A fome que assolava a região obrigou Jacó a permitir que seus filhos voltassem ao Egito para buscar mais alimentos, mesmo com grande relutância em enviar Benjamim, o mais jovem e querido. Judá, que havia ganhado destaque entre os irmãos, assumiu a responsabilidade por Benjamim, garantindo sua segurança e mostrando uma postura diferente daquela que teve no passado, quando participou ativamente da venda de José. Gênesis 43 relata a chegada dos irmãos ao Egito, onde foram recebidos por José, ainda disfarçado apenas como governador, que os tratou com hospitalidade, mas continuou também testando o seu caráter. Durante o banquete oferecido por José, ele deu atenção especial a Benjamim, sinalizando seu favoritismo e observando como os irmãos reagiriam. Isso foi um passo importante para avaliar se eles haviam realmente mudado desde a traição que sofreu. Lembremos que José foi preso pelos seus irmãos e vendido como escravo, justamente porque Jacó tinha mostrado o seu favoritismo em relação a ele. Em Gênesis 44, nós vemos o ponto alto da história, quando José ordena que sua taça de prata seja escondida na bagagem de Benjamim, acusando-o de roubo. Quando confrontados, os irmãos liderados por Judá mostraram verdadeira unidade e arrependimento. Judá se destacou ao oferecer sua própria vida como substituto de Benjamim, evidenciando sua transformação de caráter. Esse ato de sacrifício marcou uma reviravolta no relacionamento entre os irmãos, demonstrando uma disposição genuína para proteger a família. Um parênteses a respeito da taça na qual José fazia suas adivinhações, nós temos duas explicações possíveis. Primeiro, que José utilizava de lecanomancia, que seria adivinhação através da observação de líquidos. Ou, isso evidentemente foi proibido pela lei de Moisés posteriormente, mas até então a lei de Moisés não tinha sido escrita. Ou apenas era o relato do seu servo, que acreditava que José, como adivinho que era, adivinhava os sonhos, que ele teria usado sua taça de prata para fazer tais adivinhações. Às vezes, a nossa leitura rápida passa desapercebida de detalhes importantes como esse. Em Gênesis capítulo 45, nós temos a descrição do momento em que, profundamente comovido pela atitude de Judá e dos demais, José não conseguiu mais conter suas emoções e revelou sua verdadeira identidade. Ele assegurou aos irmãos que Deus havia transformado o mal que eles lhe fizeram em bem, usando sua posição no Egito para salvar muitas vidas durante a fome. José os perdoou, renovou os laços familiares e convidou todos a se mudarem para o Egito, garantindo que seriam bem cuidados na terra de Gósen, uma região fértil e estratégica. Judá, nesse relato, é um exemplo notável de arrependimento e transformação. Ele, que outrora foi parte do plano de vender José, mostrou-se disposto a sacrificar tudo pelo bem do seu irmão mais novo. E esse episódio também reflete aspectos importantes a respeito do contexto histórico.
Por exemplo, no Egito, as cartas de Amarna mostram um conjunto de correspondências diplomáticas entre governantes egípcios e de líderes também do povo de Canaã. Essas cartas confirmam uma intensa interação entre as duas regiões, alinhando-se com o movimento da família de Jacó para o Egito. Outro elemento significativo são os Ixos, um povo semita que governou o Egito durante o segundo período intermediário, cerca de 1730 a 1550 a.C. Eles abriram espaço para que estrangeiros ocupassem posições de destaque no governo egípcio, o que ajuda a contextualizar a ascensão de José como administrador. A presença dos Ixos demonstra que estrangeiros podiam ser aceitos e até prosperar no Egito, especialmente em tempos de necessidade. Além disso, alguns registros arqueológicos indicam períodos de fome no Egito, como mencionados na tumba de Amenemhat, um oficial egípcio, reforçando a plausibilidade de uma crise alimentar, como a descrita em Gênesis. Outro aspecto importante é que a terra de Gósen, mencionada como destino da família, é identificada por estudiosos como uma região fértil habitada por povos semitas, reforçando o relato bíblico. A história de Gênesis 43 a 45 nos lembra do poder do perdão, também da soberania divina em tempos de adversidade e da possibilidade de transformação pessoal. O que nós podemos perceber é que muitas vezes aquilo que pode parecer extremamente ruim na nossa vida, Deus ele transforma em bem, para que a gente possa superar as adversidades e cumprir o plano de Deus. Que Deus abençoe a todos.